Para mim que cresci aqui em Arcoador, é um momento muito importante, particularmente para mim. Gostaria de abrir com vocês a Bíblia, peço que os irmãos abram comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós iremos ler do versículo 39 ao versículo de número 43. Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao versículo de número 43. Nós iremos falar especificamente sobre os efeitos do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao 43. Todos acharam? Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas outro criminoso repreendeu, afirmando: nem alguém nos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados por justiça, pois se recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, pensar na crucificação de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, mas se deter especificamente neste momento, onde nós temos o Cristo flagelado por nós pecadores, é algo que desperta o raciocínio dos intérpretes nos transcorrer das eras. Esse momento em particular implica algumas verdades diante de nós. A primeira delas que podemos destacar é que era impossível para o homem salvar-se a si mesmo. A Escritura dá evidências claras, irmãos, que depois da queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, o homem é expulso do Éden, o pecado entra na esfera humana, e segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o pecado ele atingiu todas as facetas do ser humano, social, o seu imaginário foi comprometido, as suas relações pessoais foram atingidas. Até quando os homens procuram fazer coisas positivas, normalmente se esbarravam em pecados e em erros. Veja, por exemplo, o caso de Caim e Abel. Eles oferecem a Deus sacrifício, Caim também oferece uma oferta ao Senhor, mas aquela sua oferta também foi achada em falta. E mais à frente, o mesmo Caim que oferece uma oferta ao Senhor, ele mata o seu próprio irmão. Isso era um sinal claro que se levantaria sociólogos, historiadores, mostrando para nós que era impossível o homem salvar-se a si mesmo. É por isso que a Escritura diz que na plenitude dos tempos foi do agrado de Deus enviar Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E segundo a carta de Paulo aos Colossenses, em Cristo está firmada todos os mistérios, conhecimentos de Deus. Ele é o homem perfeito, mas é impossível o homem salvar-se. Há algumas sinalizações claras do ministério de Jesus Cristo no transcorrer da Escritura. Ele supera todos os outros personagens que passam na história. E nós iremos fazer um paralelo bem rápido entre Jesus e os três principais reis de Israel. Nós podemos citar Saul. A Escritura diz que o maior dentre o povo dava-lhe aos ombros. Saul era um homem destacado por sua beleza, um homem pronto para a guerra. A Bíblia diz que certa vez, quando ele se levanta, ele é tão alto que Samuel também fica admirado com ele. Com certeza,
ele é ungido de Deus. Era Saul um homem pronto para as batalhas. O povo, com a queda lá dos filhos de Samuel, o povo faz exigências a Deus, e por causa disso Saul é uma espécie de um rei solicitado. Ele é um rei necessário na vista dos anciões de Israel. E o povo pede, intercede a Deus, para que Ele coloque um rei diante de nós, que nos governe com as outras ações. Veja, um homem forte, um homem belo, um homem de guerra, um líder entre o povo, eram as solicitações e as exigências da adoração. Mas logo a Bíblia vai dizer, no transcorrer da história, que chega um momento em que o povo começa a cantar uma canção que dizia mais ou menos isso: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul tem alguns problemas na sua história. E um exemplo forte disso é quando a Escritura vai dizer que 2 dos seus filhos são assassinados, que seus filhos são mortos. E a Bíblia vai dizer que Saul se vê em desespero. Lembre do que eu disse a vocês, irmãos. Era um homem forte, era um homem de guerra, era um líder solicitado. Mas agora ele vê os seus filhos mortos, ele vê o avanço dos povos filisteus, e ele solicita ao seu escudeiro Eusete: me mate, para que eu não caia na mão desses incircuncisos. O escudeiro tipicamente não ia matar o rei, e o escudeiro se nega a isso. Saul pega a lança e se joga por cima dela. Esse é o retrato de um rei, do primeiro rei solicitado nesse discurso. Mas Filipe, onde Jesus ia sobressair, por exemplo, o reino de Saul? Simples, irmãos. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A Bíblia diz que o Senhor vestiu-se de majestade. Abacuque vai dizer que o Senhor não morre, Ele é eterno. No Salmo 90 vai dizer que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Os homens buscando, irmãos, de alguma forma algo que Ele ligasse com a transcendência. É normal da espécie humana. Veja os povos mais distantes. Veja, por exemplo, a filosofia hindu. Os povos maometanos, sempre buscando um rei, um salvador, e não era estranho para aquela realidade. O homem via se separar de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quantas vezes não vimos a passagem de Romanos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Era como se Israel estivesse tateando, irmãos, a busca daquele que seria perfeito, com indícios daquele que viria. E Saul passa. A Bíblia vai citar outro personagem. Agora esse rei, muitos de nós até o elogiam bastante, é certo? Ele compôs salmos, ele foi um homem forte, era ruivo, formoso, tinha bom semblante e boa aparência. Quando ele vai falar do seu currículo, ele vai dizer que já lutou contra leões e ursos. Imagine vendo essa situação. Um homem, um jovem tão destacado como aquele. Um rei se levanta, um soldado se levanta. Os reis vão guerrear Israel. E o rei tinha um soldado muito importante, que as crianças escutam ele normalmente, chamado Golias. Golias começa a afrontar o povo. Por acaso não há guerreiro entre vós que vê ao meu encontro? Quando Davi se prontifica, aí a Escritura vai dizer que as armaduras eram como se estivessem pesadas sobre ele. Mas Davi vai, derruba o gigante, traz vitória ao seu povo e começa a ganhar uma espécie de proeminência naquele motivo. Muitos intérpretes até já concluem que a história do rei Davi alcançou outros povos além dos territórios de Israel. Era um rei celebrado.
Certa vez, na sua velhice, Jacó compara com a lâmpada de Israel. Mas a Escritura vai dizer que o rei, certa vez, foi à guerra, mandou o povo ir e ficou no seu palácio. Ele olha para uma certa parte e vê uma mulher muito bonita chamada Batseba. Ele a desejou, a chamou, e eles cometeram um ato de adultério, despertando, pois, assim, a ira de Deus. E a Escritura vai dizer que Davi, além disso, ele tinha um soldado fiel chamado Urias, e ele coloca Urias para ser morto à frente do exército. Ele é arquiteto, Urias como esposo de Batseba, Davi coloca Urias para ser morto. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem quando escolhido segundo o coração de Deus. Talvez alguém dissesse, talvez esse seja aquele que vai nos guiar, sua dinastia não tem fim, ele era um homem poderoso, seus filhos serão grandes. E o que escapa da descendência de Davi? Aminon, filho de Davi, estupa Tamar, seu próprio irmão. Absalão mata Aminon e ainda persegue o próprio pai. Até que certa vez diz a Escritura que Davi, andando, começa a chorar e a dizer: Absalão, meu filho Absalão, que me dera ter morrido em teu lugar. Então Davi também não poderia arcar com as consequências. Mas Felipe e Jesus, a Escritura vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, Ele é a cabeça do corpo, que a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Lembrem que eu falei de Abel no início. Quando Abel morre, o seu sangue é como símbolo de justiça. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer que o sangue de Cristo bradou mais alto que o sangue de Abel. O governo de Cristo estava além de Saul, estava além de Davi. Os profetas falavam dele e a sua vida testificava disso. Jesus é apresentado como alguém que se compadece das nossas dores. Em João capítulo 11, quando Lázaro, seu amigo, morre, a Bíblia diz um versículo bem pequeno que Jesus chorou. Muitas vezes tendemos a ler aquela passagem e pensamos: olha só, Jesus está mostrando isso só para Lázaro. Não, irmãos. A extensão da humanidade de Jesus mostrava que, como Deus Todo-Poderoso, Ele é ciente das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. Mas Jesus, a sua irmã, a irmã do morto, a irmã de Lázaro, chega e ela começa a se queixar. Se tu estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Chega um momento que Jesus, naquele diálogo com ela, diz: mulher, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí o povo fala: Senhor, olha lá, o pé fedendo já faz 4 dias. Jesus levanta a voz em oração a Deus. E ele, como quem já estava agoniado no espírito, Jesus diz: aproveite logo a pedra aí, libere a pedra no meio. Senhor, está fedendo, eu já falei para tirar a pedra, retire a pedra. Jesus era como, irmãos, para o nosso linguajar, um homem arretado, um homem corajoso. Imagine lá os líderes falando: quero ver agora isso. Vai despertar algo daí. Os ateus de hoje em dia ficariam espantados. Como pode um carpinteiro, um homem de Nazaré, falar para o povo remover a pedra? Ele vai fazer o que aí? Jesus dá um brado, olha para lá e diz: Lázaro, vem Lázaro para fora. Meus irmãos, Filipe, então o que Jesus só falou em nome de Lázaro? Porque se Jesus tivesse dito: vem para fora, irmãos, tinha vida de todos os mortos que lá estavam. É por isso que ele teve que dizer Lázaro. Ele é maior do que a morte, irmão. Mas como
passar das eras, o aumento do conhecimento do pensamento egípcio, o descobrimento da escrita cuneiforme, a cultura babilônica e todas essas grandezas históricas dominaram no pensamento helenístico grego. A sabedoria era um símbolo das nações de grandeza, de autoridade, era um símbolo de sabedoria. Mas para Israel também teve um rei muito sábio, chamado Salomão. Esse, dizem Eclesiastes, que superou em sabedoria todos aqueles que o antecederam. Ele superou, nesse caso, Saul em sabedoria. Ele superou também o seu próprio pai Davi, pois a Bíblia dizia que ele já estava estudando as espécies da natureza, aquilo que posteriormente o estudo tão sistemático daquele só foi visto em Calvin Liné e no próprio Charles Darwin. Então ele já tinha essa preocupação. Uma rainha de Sabá chega para ele e fica impressionada com tudo aquilo. Ela fala: Celino, olha, tudo que eu escutei a teu respeito é verdade, e ainda mais. Tu é um homem, o teu reino é extenso, você é um homem de muito conhecimento. Segundo o Wycliffe, era como se ela sentisse que o Espírito saísse dela, tão impressionado que ela ficou com Salomão. Aí Salomão vai dizer, ele vai escrever Eclesiastes, e ele vai dizer que estudou tudo, que buscou tudo. O seu reino era extenso e poderoso. Mas a Bíblia vai dizer que Salomão também cometeu inúmeros erros. Ele começou a se associar com outras nações. Teve muitas mulheres. Além da poligamia, ele também se tornou um rei com vertentes politeístas. Já estava lá oferecendo sacrifício a outros deuses, e segundo a narrativa bíblica, esses deuses eram abomináveis, eram deuses nefastos, eram deuses corruptos que o rei não deveria se associar. E Filipe, e Jesus, onde Jesus supera Salomão? Essa pergunta é importante, porque parece que em sabedoria Salomão era como alguém inigualável. Mas lembrem, irmãos, Jesus não possuía sabedoria, ele é a sabedoria que gritava nas palavras. O interessante, Rodrigues, é que lá em Provérbios 8, a Escritura vai dizer que a sabedoria sai a bradar nas praças: homens, sigam-me. Homens, ouçam a minha voz, o meu caminho é reto, escutem-me e terão vida. Aí surgiu um homem chamado Jesus, que ele dizia a mesma coisa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venham a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, e mais, quando Jesus começa a se expressar, ele vai dizer ao povo: está aqui diante de vós aquele que é maior do que Salomão. Meus amados e queridos irmãos, Jesus é símbolo de santidade. Celebrar a ceia é se ater que o seu sacrifício foi perfeito e acabado. Muitos, assim como os reis de Israel, confiam na força do seu braço. Assim como Saul, muitas pessoas confiam em si mesmas. Estão a todo tempo confiando que podem resolver tudo. Outros são como Davi, presos em toda espécie de traições e maldades. E ainda outros são como Salomão, que olhando para as riquezas deste mundo se corrompe. Mas, meus queridos e amados irmãos, neste momento, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos o sangue de Cristo que nos redimiu do nosso antigo estado de corrupção e nos transportou para a grandeza do seu eterno e poderoso amor. Quantos não vivem aprisionados disso? Eu às vezes fico impressionado e confesso que alguns irmãos vêem defeito na igreja, vêem defeito na liderança, vêem defeito nos hinos, vê defeito na pregação,
vê defeito no irmão que está sentado ali, que não fala mais com ele, com ela, começa a ver defeito. Aí começa a olhar, não, a Santa Ceia não curte que eu vou lá para engolir pouco. Já conheci pessoas que falam mal de tudo e todos. E é engraçado que quando a gente fala de jeito de Bíblia, eles fogem igual isso. Quando a gente fala assim, a Bíblia diz, aí já sai. Mas saber o nome, rapaz, eu fico, meu Deus, se essa criatura soubesse o nome que ele sabe para falar mal de tanto, soubesse para entender a Bíblia, era o professor que eu uso. Nossa linguagem, irmãos, é sempre para falar é do céu. O crente está tão impressionado com Jesus, que é como aquele que lá em Jó vai dizer, é o homem que acha a sabedoria, e ele fica tão impressionado que ele diz, a te ouvindo glória, graça, louvores e adoração. Quando este criminoso está diante de Jesus, observe, ele vai dizer assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele já está dizendo que Jesus era rei, ele já tinha um rei. E a resposta de Jesus incluiu para isso. Então era o reino paradisíaco, era o reino além da compreensão dos homens. E muitas das vezes os homens estão preocupados com este mundo, em ganhar espaço neste mundo, em serem conhecidos neste mundo, em terem muitos amigos neste mundo. Eles esquecem que para a igreja é dado um reino nas nações celestiais. Esquecem que em breve Jesus vai vir buscar a igreja e começam a amar essas coisas vãs, crentes aprisionados no amor ao dinheiro. A sanguessuga tem 2 filhas, dê composições, não, mas eu conheço muita gente. Eu conheço fulano, eu conheço Betânia, eu conheço tudo todo. É como o homem que confia em si mesmo. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia neste mundo. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os homens cobiçando as coisas terrenas deste mundo, amontoaram para si sofrimentos e tribulações. É por isso, irmãos, que nós não nos deixemos enganar. Podem pregar, podem profetizar, podem rodopiar no nosso arraial, mas se não tiver intimidade com esta palavra, se não viver este livro, vai continuar embaraçado com as coisas deste mundo. Irmão Felipe, mas eu prego, não importa o seu sermão. Se o seu sermão fala de santidade, mas sua vida é iniquidade, você está em pecado. Se você profetiza que vê Deus, mas no seu coração você guarda tesouros escondidos, amando mais o dinheiro do que a Deus, você não faz parte do corpo do Senhor Jesus. Jesus nos chama para uma novidade de vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deixe, irmãos, os nossos irmãos de outra religião acharem que são salvos pelas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Eu estava me recordando nesses dias, e até citei para a igreja já em outro momento, que certa vez me defrontando no ambiente acadêmico, numa aula de psicologia da educação, e a gente conversava um pouco sobre imaginário social, no palestra. Aí eu vi, num detalhe lá do autor americano, o fragmento da escritura. Ora, lá eu sou fundamentalista, reacionário, quero cristianizar a universidade. Aí eu peguei esse texto, agora você pode olhar. Aí quando eu entrei na sala, eu já comecei a explicar sobre o imaginário social, sobre escritores como Freud, Lacan, e comecei a falar com os alunos. Aí tem um que disse, ei, mas tem um pouco que o autor fala, que é um texto na Bíblia. E eu mesmo já li esse livro 3 vezes, e posso avisar a vocês que todas as vezes que leio, eu fico encantado pelo Cristo manifestado. Os alunos estavam olhando para mim assim, por isso, esbugalhado. Aí quando eu saí, quando falar comigo, falei, mas ei, mas tu é de fato esse aí, meio radical. Aí eu, mais? Bem mais.
Não, mas ele é reacionário. Não, eu sou um pouquinho mais. Eu venho de uma percepção de fé ortodoxa, que acredita que Jesus Cristo morreu na plenitude dos tempos para dar redenção ao seu povo, que Ele é a cabeça da igreja, que Ele é o guia da nossa vida, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o homem de branco, que caminha no nosso meio, compreendendo o coração, dores e sofrimento. Aquilo que o homem não alcança, Cristo alcançou. As batalhas que você tem dificuldade, a vitória está em Jesus. Ele é o nosso general. Ele é ciente da tua dor, do teu sofrimento. E é por isso que quando Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me cobriu com o sangue precioso dele. E agora, meu irmão, minha irmã, vocês brilham como astros do universo, apontando que o mesmo Jesus que foi levantado, crucificado, ressuscitou, em breve virá nos buscar. Ele veio. Mas Jesus, Ele além de tudo isso, Ele é uma chave evidente. Quer entender a Bíblia? Olhe para Jesus. É por isso que não caio no discurso de pessoas que falam assim: eu conheço Deus, mas quando eu leio a Bíblia, rapaz, eu sei que cansaço não é bom. Mas tem opinião sobre Deus, sobre vida de Deus, vida sem Deus. Nós já não vimos pessoas que não citam texto, né? Mas tem opiniões, cuidado com isso também, que é a falsa piedade, irmãos. O crente, quando ele se aventura nesse livro, ele começa a perceber que Jesus é o tema central em cada livro. Onde você olhar para o crente, deve ter a pessoa de Jesus Cristo lá no fundo. Não pode se separar a fé cristã da ressurreição de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Vejam as outras religiões. Radicalismo islâmico, o sionismo dos povos judaicos. Vejam a fé dos budistas, a esperança nos bens terrenos dos povos católicos. Vejam o livro Mormon desses que andam por aí. Mas quando você olha para a igreja de Jesus Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, nós não andamos, irmãos, como que anda intercedendo por santos. Nós intercedemos por Jesus. Nós não olhamos para este mundo e dizemos: Ele é um profeta iluminado. Não, nós dizemos: Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Certa vez, um judaizante foi na minha casa, conheceu meu pai, ele foi visitar meu pai, aí ele me viu lá. Aí ele quis me ganhar, o judaísmo. Aí ele foi falando algumas coisas do pensamento judaico, e eu fiquei assim, interessado em ouvir, né? Eu vou ouvir, para me ver de longe, para me ganhar, né? Ou eu vou ouvir o bichinho aqui, para ver o que ele está dizendo para mim. Aí a pessoa fala: Jesus, ele não é o Messias mesmo. Ele é um homem elevado e tal. Aí a gente começou a ir para a história da igreja. Comecei a apresentar para ele alguns fundamentos da igreja de Jesus Cristo. Rapaz, esse menino se coçava. Aí eu segurei aqui no braço: fique aqui que nós estamos conversando. Ele: não, fica porque assim, eu não estou conseguindo mais responder. Aí eu estou pensando em casa estudar mais um pouquinho. Aí eu olhei para ele, aí ele: vá para casa. Aí ele: não, fica porque o assunto já morreu aqui. Eu: não, fique mais um pouquinho. Ele: por quê? Porque se tu ficando mais um pouquinho, tu vai se ver de joelho diante da cruz de Jesus. Rapaz, se atribulou, viu, irmãos? Aí quando deu perto, ele falou assim: eu volto. Nunca mais voltou, já está aqui 3 anos que ele está lendo lá, e nunca mais apareceu. Quer se levantar contra a igreja, irmãos, é para perder. Sabe por quê? Não é porque somos fortes, não é porque somos sábios, não é porque somos poderosos em ações e atos, não é porque amamos demais, não é porque servimos muito,
A igreja triunfa, não é porque ela anda na frente do exército, não. A igreja anda atrás, como quem olha para o general de guerra, e ela vai dizer: aonde ele for eu irei, aonde ele for eu irei, aonde Jesus for eu irei, porque as portas do inferno não vão te prevalecer contra mim. Mas, Felipe, e onde está Jesus nessa chave ambiente? Vamos exercitar um pouco hoje. Essa é a ceia. Vamos celebrar Deus. Em Gênesis, Ele é a semente da vida. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, Ele é a simbolização de uma fé racional. Em Deuteronômio, Ele é o profeta prometido, lá de Deuteronômio. Em Josué, Ele é o nosso libertador. Em Juízes, Ele é o Senhor que nos liberta nas causas impossíveis. Em Ruth, Ele é o nosso resgatador. Vamos continuar. E em Samuel, Ele é o nosso rei. Em Crônicas, Ele é o Senhor do seu povo. Em Esdras, Ele é o sábio edificador. Em Neemias, Ele é aquele que vai na nossa frente, garantindo os antigos marcos. Meus irmãos, em Esther, Ele é o nosso advogado. Em Jó, Ele é o nosso redentor que está vivo. Em Salmos, Ele é a razão do nosso cântico. Porque o Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Meus irmãos, em Provérbios, Ele é a sabedoria que brada nas praças. Em Eclesiastes, Ele é a razão da sua existência. Em Cantares de Salomão, Ele é o querido que vem saltando por sobre os montes. Aleluia! É como a igreja que está dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Em Isaías, Ele é o Messias prometido. Em Jeremias, Ele é o renovo da justiça. Em Lamentações, Ele é aquele que é atento a nossas dores e sofrimentos. Em Ezequiel, Ele é o Filho do Homem. Em Daniel, Ele é como se fosse um ancião de dias. Ele não tem começo. E nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Em Oséias, Ele é o Senhor Todo-Poderoso do universo. Em Joel, Ele é fogo consumidor. Em Amós, Ele é aquele que entra renovando as forças do cansado. Em Obadias, Ele é justiça nossa. Falta mais. Em Naum, quem é Ele em Naum? Em Naum, irmãos, Ele é aquele que levanta pessoas. Em Abacuque, Ele é o Senhor, a nossa força. Porque ainda que a figueira não floresça e não haja uvas na videira, ainda que os plantações sequem, ainda que a sua vida dê errado, o Senhor é a nossa força. Vamos passando os livros. Vamos ver se nós conseguimos chegar em Apocalipse. Se o pregador conseguir chegar em Apocalipse. Porque chega o momento da pregação, nós estamos tão cheios, irmãos, que nós queremos dizer agora. Mas vamos continuar. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Deus poderoso, a razão da existência, o desejado dentre as nações e aquele que nos promete coisas melhores.
Em Mateus, ele é apresentado, irmãos, como Messias desejado. Em Marcos, ele é o servo por excelência. Em Lucas, ele é o homem perfeito. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos, ele é quem dá continuidade à história da igreja. Em Romanos, ele é aquele que nos justifica. Para quem gosta de história da igreja, está aí no tempo. A justificação pela fé. É em Cristo a nossa justificação. Nas cartas de 1 e 2 Coríntios, ele, além de ser demonstrado como razão da vida, ele é a esperança de uma continuidade. Em Gálatas, é nele que estamos crucificados, porque ele nos dá uma nova vida. Em Efésios, ele é o fundamento da igreja. Em Filipenses, irmãos, aí tem que saber, né? Porque está quase o nome. Em Filipenses, ele é retratado como a nossa alegria. Lembre do que diz Paulo. Lembre daquela passagem que Paulo, excitando em Cristo, vai dizer: para que nele se curve todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é aquele que virá em poder e grande glória. Em 1 e 2 Timóteo, ele é quem discipula e ele é o mestre por excelência. Em Tito, ele é aquele que levanta. Em Filemão, ele é aquele que olha você desgarrado do pecado e ele diz: eu irei ao seu encontro. Em Hebreus, e para Hebreus, nós iremos recordar o que está escrito em Hebreus capítulo 1. Diz assim a Sagrada Escritura: no passado, Deus falou de várias formas por meio de seus servos, os profetas. Mas nesses dias, desejou Deus, foi do seu agrado, falar-nos por meio do Filho. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é o Senhor do universo. Em Tiago, ele é aquele que nos capacita para boas obras. Oh, aleluia. Em 1 Pedro, ele é a pedra de esquina. Em 2 Pedro, ele é o sustentáculo. Em 1, 2 e 3 João, ele é caminho, verdade e vida. Em Judas, ele é o suprassumo de todas as coisas. Está faltando um livro. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Eis aqui o leão de Judá. Aleluia! Mas o que mais podemos dizer dele? O seu nome inspira amor. Ele é o motivo e a razão do nosso cântico. Ele é o advogado de causas impossíveis. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Ele é aquele que lhe enche de dons e poder do Espírito. Ele é aquele que vê o teu choro e a tua lágrima. Ele é aquele que compreende o teu coração. Ele é aquele que entende as tuas queixas. Mas ele é o desejado da nossa alma. É nós cearmos com esse sentido. Desejado da minha alma, tu és tudo para mim. Tua fé eu contemplo, homem branco, meio do tempo. Como é de amor, como é o Senhor, me
como o sol envolveu a mim. Agora nós vamos abalar até o inferno. O homem de branco. Está passeando pela igreja. Eu estou sentindo, você está sentindo? Eu estou sentindo. Ele está operando a grande amor. Eu vejo agora pelos olhos da fé. Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Não tem quando o coraçãozinho está apertado, a vida está mastigando. Às vezes você veio para a igreja e fala assim: Senhor, me espera, você só porque está tudo dando errado. Pelo amor de Deus, Jesus, está difícil. Pois essa parte também é para você. Ele está perguntando onde é Tua dor dentro do coração. Aleluia. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Já tenha ouvido teu pranto que chora sala. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre bem o coração. Está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, é grande calor. Ele está relatando forças. Ele está restaurando mistério. Ele está resgatando sonhos. Porque ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Porque isto é o meu corpo que é partido por nós. Fazer isso em nome de Jesus.